Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Capítulo 3 do Gênesis, a partir do versículo de número 1. Hoje eu quero falar sobre queda e restauração. Capítulo 3, versículo 1. Queda e restauração. Quem já encontrou, diga amém. Que bonito. É bom estar aqui com o meu amigo pastor Flávio. Estava até dizendo que a gente precisa ter mais tempo para conversar, para sentar. E de tudo que ele disse, é uma honra de ser amigo. Eu não sou mestre dele, não é muito inteligente. Mas eu tenho a honra de ser amigo desse homem de Deus. E eu venho aqui, eu só venho, irmãos, em igreja que eu acredito no pastor. Que eu acredito onde ele é idôneo, onde ele é um homem de Deus que teme a Deus. Então hoje nós estamos aqui para esse culto gostoso e nós vamos falar sobre queda. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus havia feito. E ela disse à mulher: foi assim que Deus disse: não comereis de nenhuma árvore do jardim? Respondeu a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, se o fizerdes, morrereis. Disse a serpente à mulher: com certeza não morrereis. Na verdade, Deus sabe que no dia em que comerdes desse fruto, vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Então, vendo a mulher que a árvore era boa para dela comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu ao seu marido, que também comeu. Podeis sentar. Meu sermão é sempre simples, é expor o texto, explicar o texto, porque eu creio que Deus fala. E nós vamos ver hoje sobre a tentação. A queda, que ela vai fazer toda a diferença. Se nós não compreendermos a queda, nós não vamos compreender quem nós somos, nós não vamos compreender a vontade de Deus, nós não vamos compreender o que é salvação. Então a queda, ela é um processo, ninguém cai de vez. E aí nós temos uma pergunta sondadora. O diabo diz assim: ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus havia feito, e ela disse à mulher: foi assim que Deus disse: não comereis de nenhuma árvore do jardim. Então a primeira coisa, porque a tentação ela vem naquilo que nós cremos. Aquilo que nós cremos nos faz sucumbir ou nos faz resistir. Se nós tivermos uma fé alicerçada em Deus, sua palavra e seu caráter, nós vamos resistir. Se nós não tivermos uma fé fortalecida em Deus, sua palavra e caráter, nós vamos sucumbir. E aí o diabo queria saber agora como Eva havia interpretado a palavra de Deus, porque o desejo do diabo é saber como eu e você interpretamos a palavra de Deus. E aí ele diz: você pode comer de todas as árvores. O objetivo era ver como Eva havia entendido, compreendido, assimilado, e se ela compreendeu corretamente. Era uma investigação, aquilo que a gente chama de sugestão, para extrair de alguém aquilo que ela crê, para saber como ela crê. Porque eu sempre digo, esse púlpito aqui é como uma ilha grande.
Nossa vida é como se a gente estivesse aqui, como esse computador, esse notebook. E aí Deus dissesse: olha, Gilberto, ele pode cair, se quebrar. Então coloque aqui cercas ao redor desse púlpito, para que esse computador não caia lá embaixo. E eu ia entender isso. Eu ia ver o que Deus está querendo com estas cercas. Será que Ele está querendo me impedir de trabalhar? Ou será que Ele está querendo proteger aquilo que Ele me deu? Então muita gente, quando vê os mandamentos de Deus, quando lê, quando ouve, quando discute sobre isso, diz: não, Deus quer impedir a gente. Deus quer boicotar a nossa vida. Deus quer regulamentar a nossa vida. E aí o que acontece? Nós já entendemos errado. Agora, quando Deus cria os mandamentos, são cercas para proteger a minha vida e a sua. Então, tudo que Deus faz, todos os mandamentos de Deus, não são para acabar com a nossa vida, não são para prejudicar, para tirar a liberdade da nossa vida, mas para nos proteger, para dizer: meu filho, se você passar daqui, você despenca. Então, Eva não entendeu assim, e aí ela vai mostrar agora como é que ela entende. Respondeu a mulher, que é uma resposta reveladora, a serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, que é um acréscimo, que mostra como ela entendeu que Deus tinha sido muito exigente, que Deus pegou muito pesado. E toda a tentação, ela começa quando a gente duvida de que Deus quer o melhor para nós, de que Deus não está pensando egoisticamente nele, mas está pensando antes em nós. E aí ela diz assim: olha, eu não posso tocar, porque se eu tocar, vou morrer. Então o diabo percebe. E por que o diabo foi atrás de Eva? A gente não vai dizer da mulher, porque aí o pessoal pensa: não, mulher? Isso aí já está falando mal da mulher, e meu desejo não é esse. Mas o diabo, quando ele vai tentar, ele procura saber quem estava mais próximo de Deus, quem não estava tão próximo de Deus, quem havia sido doutrinado, quem não havia sido doutrinado, quem se interessou pela palavra de Deus, quem não se interessou. Na nossa linguagem aqui hoje, quem estuda a Bíblia, quem não estuda, quem vem para a escola dominical, quem não vem, quem vem para o culto de doutrina, quem não vem. Então, ele prefere aquele que é mais frágil. E Eva ouviu a palavra de Deus de segunda mão. Ela ouviu de Adão. E aí agora ela diz assim: nele não tocareis. Ela achou: olha, Deus pega tão pesado, e no momento que eu e você achamos que Deus é tão rígido, Deus é tão forte. Você pode olhar que todo aquele que é crente exagerado, quando ele peca, ele cai numa queda terrível. Aquela pessoa que diz assim: eu não bebo café, eu não assisto televisão, não ando de bermuda. Quando ele cai, não é uma queda comum. É porque ele entende que Deus é um ser que pega muito pesado. E aí o diabo percebe agora que há um ponto vulnerável ali naquela pessoa. E ele faz contraria a palavra de Deus abertamente. Ele disse à serpente, à mulher: com certeza você não morre. E agora ele plantou uma dúvida na cabeça dela. E preste bem atenção: toda queda começa quando eu começo a duvidar do caráter de Deus. Toda queda começa quando eu começo a duvidar do caráter de Deus. A queda não dá quando a pessoa diz assim: eu adulterei. Não. A queda começa quando alguém diz assim: por que você não arruma outra mulher? A pessoa diz: não, mas Deus não quer isso para a minha vida. E aí a pessoa vem e diz assim: mas quem disse isso? A Bíblia. Não, mas papel tudo escreve. Tudo se escreve.
E aí foi isso que o diabo fez. Ele disse: olha, certamente você não morrerá. O diabo agora tinha duas opções: crer em Deus, a mulher, ou crer no diabo. É assim que nós estamos nesse mundo. Nós temos duas alternativas. E aí o que acontece? Quando a dúvida é plantada em nosso coração, porque preste bem atenção, a primeira doutrina a ser negada é a do juízo. Quando o diabo diz assim: você não vai morrer, porque esta sendo negada, qualquer coisa é atendida. Porque quando eu e você negamos a doutrina do juízo, qualquer coisa pode entrar na nossa vida. Quando a gente nega: se eu me prostituir, não vai acontecer nada, depois eu venho para a igreja. Se eu beber, eu bebo, depois o pastor Flávio vai pregar, e eu vou lá, e eu oro e me reconcilio. Eu vou cair aqui, mas é só uma quedinha, semana que vem eu volto. Quando a gente nega a doutrina do juízo, como o diabo fez aqui, a gente pode agora negar, a gente nega tudo, todas as doutrinas da Bíblia. E aí o que acontece? Vem uma insinuação agora sobre o caráter de Deus. Ele disse: na verdade, Deus sabe, Deus conhece, que no dia que você comer desse fruto, os vossos olhos se abrirão. A insinuação aqui é aquela história que, para um bom entendedor, meia palavra basta. A insinuação é: Deus tem conhecimento de que os teus olhos estão fechados, de que há um segredo por debaixo do pano. Segredo esse que Ele não quer que você saiba. Deus não tem um caráter tão bom como você pensa. Ele está escondendo algo de você, algo que Ele não quer que você saiba. E aí a dúvida começa: o que será? Será mesmo? E aí ele diz: sereis como Deus. Todo ser humano quer ser Deus. Porque o pecado é isso, irmãos. O pecado é algo absurdo, que eu queira ser um Deus, que você queira ser uma deusa, mas é por isso que é pecado. E aí agora ele tira o foco de Eva, de Deus, para ela mesma. Mas Deus não quer rival. Deus não quer concorrência. É por isso que Ele não quer, porque se eu comer aquilo ali, eu vou ser uma deusa. Então, quando a gente troca o foco, quando a gente começa a ser o que Deus não chamou para ser, quando o holofote está em nós, é por isso que nós temos tanta fome de aparecer, é por isso que tanta gente quer ser pastor, para estar sem falando para a multidão. É por isso que todo mundo quer cantar. É por isso que a gente tem sede de poder. Todo mundo quer ter dinheiro, mais dinheiro para ter poder, para poder comprar um carro, para passar na cara dos outros, para dizer: olha, eu venci. Para mandar em muita gente, para dizer: eu tenho muito empregado, eu mando, quem manda aqui sou eu. E a gente quer ser famoso, conhecido. Todo ser humano tem esse desejo, nem que não seja tão explícito. E aí o diabo diz: olha, Deus está escondendo essa verdade de você. Se você comer, você vai ser uma deusa. Eva agora não tem mais olhos para Deus. Eva agora começa a pensar: como é que eu sou? Como é que eu vou ser? Eu vou ser uma deusa, eu vou ter poder, eu vou ter conhecimento, eu vou poder determinar o que é certo e o que é errado. É aí que a gente quer. É tanto que se você for a uma escola dominical, ou conversar com os crentes, ou conversar com os descrentes, vai ter um tal do eu acho. Eu acho que é isso, o outro diz: não, eu acho que é isso, mas eu acho que é aquilo. Mas Deus não quer saber o que eu acho. Deus quer saber o que Ele diz em sua palavra. Então agora Eva é alguém que está sonhando: eu vou ser uma deusa, eu vou conhecer tudo, eu vou conhecer o bem e o mal, eu vou saber o que é certo e o que é errado. Só que preste atenção: quando ela cai, e Adão cai,
eles conhecem o bem sem poder praticá-lo. Conhecem o mal sem poder evitá-lo. Conhecem o bem sem poder praticá-lo. Conhecem o mal sem poder evitá-lo. E quantas vezes eu e você conhecemos o bem, mas a gente tem dificuldade de praticar. Todo crente quer praticar o bem, mas não consegue. E a gente conhece o mal, mas a gente não consegue evitar. Hoje o homem conhece o bem e o mal, mas conhece o bem sem poder praticá-lo na sua plenitude. Conhece o mal sem poder evitá-lo totalmente. E aí o que acontece? Depois de tudo isso, Eva agora já está ladeira abaixo. Vai acontecer a queda, que é o que nós chamamos em teologia de pecado original. E, para surpresa de muita gente, o pecado de Eva não foi comer o fruto. O pecado original, ele começa primeiro dentro. E por que tem esse nome, pastor Gilberto? Porque o pecado, ele começa dentro e se manifesta fora. O pecado é como uma febre que começa dentro, que tem algo inflamado dentro da gente, inflamado, mas se manifesta do lado de fora com a quintura no nosso corpo. E aí olha o que acontece. Então é uma conjunção conclusiva. Então, vendo a mulher que a árvore era agradável para se comer. Meu irmão, quando aquilo que Deus proíbe começa a ser agradável, nós já caímos há muito tempo. O que é cair? Cair não é deitar com a mulher, é quando essa simples possibilidade de deitar já faz a gente sonhar, já faz a gente se alegrar, já faz a gente gostar, já faz a gente planejar aquilo ali. Então Eva caiu primeiro aqui e aqui no coração, para comer dela, agradável aos olhos. Ela olhou. É agradável, nunca tinha olhado para isso. E desejável, ela agora queria. E desejável para dar entendimento. Significa que ela creu no que o diabo disse. No dia que você comer, seus olhos se abrirão. E ela olha para a árvore e diz, é tudo o que ele disse. E aí o pecado, ele se expressa em atos. Como ela já estava caída internamente, diz assim, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que também comeu com ela. Agora, esse tomar do fruto é apenas a evidência do adoecimento interno. Toda a nossa alma é algo enfermado. Todos nós somos seres doentes com uma doença interna chamada pecado. Pastor, por que o senhor escolheu pregar hoje sobre isso? Porque eu já vi que muita gente ainda não entendeu o evangelho, porque não entendeu a queda. Se você levar uma queda daqui para baixo, Deus livre, você vai ter que ir ao médico e o médico vai dizer, olha, não aconteceu nada, você pode andar legal. Mas o médico pode dizer, olha, você tem um problema na cabeça, se bateu com a cabeça, você não vai ter mais a mesma capacidade de raciocínio, um monte de coisas que ele vai dizer. Então, Eva agora come, e João vem e diz a mesma coisa. Ele diz assim, ó, porque tudo que há no mundo, há concupiscência da carne, aquilo que Eva olhou. Concupiscência dos olhos, agradável, e soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Aí agora, quais são as consequências? O que acontece quando a gente caiu para a gente entender salvação? Hoje eu estava conversando com a minha filha Rebeca, eu estava explicando para ela sobre salvação. Porque muitas vezes a gente pensa que salvação é só o fato da gente estar aqui na igreja. A gente levantou a mão, né? Aí Deus entrou por aqui. Mas salvação é a nossa total rendição à vontade de Deus. É a submissão voluntária à vontade de Deus. Jesus disse o seguinte, se alguém quer vir a mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me.
E aí nós vamos ver agora o que aconteceu, quais são as consequências da queda. Primeiro, há um rasga, há uma ruptura, há um racha, há uma separação teológica. Então, os olhos dos dois foram abertos, ficaram sabendo que estavam nus. Eles não descobriram que eram deuses. Descobriram que estavam nus. Alguns estudiosos dizem o seguinte, que antes da queda, a presença de Deus cobria Adão e Eva de glória. E quando eles olhavam um para o outro, eles viam a glória de Deus, e cada um se apaixonava mais pelo outro. É como quando a gente vê um crente abençoado. A gente vê um crente santo de Deus, alguém que ainda é santo, que ainda anda em comunhão com Deus, você olha para ele e você gosta, porque você vê nele a glória de Deus. E acreditam alguns estudiosos que quando o homem pecou, essa glória se esvaiu. Essa nuvem de glória, essa beleza de Deus se esvaiu e agora o homem ficou se vendo como estava, como realmente era, e que toda a glória que nós temos é glória da presença de Deus. A beleza que você tem é a beleza de Deus, a glória permanente é a glória de Deus. Aquilo que atrai as pessoas é a presença, é a comunhão com Deus, e saindo Deus, toda a nossa beleza vai por água abaixo. E aí diz assim, por isso entrelaçaram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Então a primeira ruptura é entre o homem e Deus. A queda separa o homem de Deus. A queda separa o homem de Deus. É por isso que Santo Agostinho vai dizer que religião é o religário. É que Deus e o homem estão como dois fios, separados um do outro. E que na conversão, Jesus nos liga, religare com Deus. E aí o que acontece? Existe uma ruptura psicológica. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus que andava pelo jardim, no final da tarde, o homem e sua mulher esconderam-se da presença do Senhor entre as árvores. Mas o Senhor Deus chamou o homem e perguntou, onde estás? O homem respondeu, ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu e me escondi. Deus perguntou-lhe outra vez, quem te mostrou que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Agora o ser humano é alguém que tem medo, que a presença de Deus traz não bênção, mas medo. E João diz, o verdadeiro amor lança fora o medo. Adão agora é alguém com culpa no cartório, alguém que tem medo. O primeiro casal agora é alguém que a presença santa de Deus o expõe. Quando ele vivia em santidade com Deus, a presença de Deus era gloriosa. Agora a presença de Deus incomoda. É por isso que se você estiver num lugar e você começar a falar de Deus e você começar a glorificar a Deus, as pessoas começam a se incomodar. Por isso o povo tem tanta raiva de igreja, porque igreja incomoda. E Adão agora é esse homem que foi rachado por dentro. Ele agora ouve um diabinho e um anjinho. Ele agora tem vontade de servir a Deus e tem vontade de não servir. Tem vontade de vir para o culto e vontade de ficar em casa. Todo mundo aqui eu acho que já teve isso, ou então sou só eu. É que tem horas que a gente diz assim, oh meu Deus, hoje eu não estou com vontade de ir não. Ah meu Deus, hoje eu não estou com vontade de orar não. Ah Senhor, eu tenho que ler a palavra de Deus hoje, é a tua palavra. Mas Senhor, eu não estou com muita vontade de ler hoje não. E aí eu já aprendi a fazer aquilo que eu não gosto. Aprendi a fazer aquilo que eu não quero. Então Adão agora é alguém que está dividido. Então a verdadeira salvação é quando eu me alinho com Deus e como consequência essa divisão dentro de nós vai começando a sumir. Nós vamos começando a dizer sim a Deus e não a nós. Nós vamos começando a submeter toda a nossa vontade à vontade de Deus. Isso é salvação.
É quando você tem vontade de acabar com o seu casamento e você diz, essa é a vontade de Deus, que eu mantenha meu casamento. E você diz, Senhor, eu submeto a minha vontade à tua vontade. É quando você diz, Senhor, eu queria quebrar aquela pessoa, mas a tua vontade é que eu a perdoe, então eu vou me submetendo. Então Deus vai conquistando todas as áreas que foram estragadas na queda. E aí o que acontece? Existe uma ruptura sociológica. Agora o homem vai para um lado, a mulher vai para outro. Um joga a culpa no outro. Agora a culpa não é mais minha, a culpa é do outro. Hoje eu estava dizendo para minha filha que tudo que a gente faz é reação. Se você está em algum emprego e o patrão faz uma coisa, os amigos fazem outra, o problema é como eu vou responder a isso. Porque qual é a nossa tendência? É dizer, eu vou embora porque o patrão não presta. Eu vou embora porque os colegas de trabalho estão perturbando. A pergunta é, como é que um servo de Deus responde a isso? É a gente olhar e dizer, ali é o espelho. Eu até botei minha filha de frente do espelho. E eu disse, quem é que você está vendo? Ela disse, eu. Porque no mundo você tem que olhar para você. E aí você diz, olha Senhor, eu vou responder a essas pessoas dizendo que a tua vontade é que eu perdoe quem me ofendeu. Que a tua vontade é que eu persevere, é que eu vá em frente, não que eu jogue fora o trabalho de primeira. Aí eu preciso, Na igreja é a mesma coisa. Se você for esperar que os irmãos da igreja, o pastor for esperar que todo mundo comece a ser bonzinho, para ele ser crente, ele não vai ser crente nunca, porque nenhum de nós vai ser bonzinho para sempre. Todos nós somos mauzinhos. E aí respondeu então o homem, a mulher que me deste, deu-me da árvore e eu comi. Ou seja, a culpa não é minha, cheguei agora. A culpa é do Senhor que me deu essa mulher. Então agora ninguém mais assume culpa. E hoje está assim. Hoje nós somos pastores, a gente ouve a pessoa já chega transferindo a culpa. Pastor, o senhor não sabe onde é que eu moro. O senhor não sabe que é minha família. Eu tenho um filho da fé que é pastor, que eu ganhei ele dentro de um terreiro de macumba. E ele disse, pastor, e aí, onde é que eu vou morar? Eu digo, lá. Hoje ele comprou a casa, é pastor de igreja e vive na casa dele. E não está endemoniado, nem macumbado, comeu as comidas da macumba, comeu foi tudo e não pegou, porque quem crê em Jesus Cristo, fazer macumba para crente é gastar a galinha e perder a vela. Não vou falar mais esse tipo de coisa, porque vocês só aplaudem quando eu falo de outra coisa, eu pregar a palavra de Deus. Então agora diz o seguinte, e o Senhor perguntou à mulher, que foi que fizeste? Respondeu ela, a serpente me enganou e eu comi. O homem jogou a culpa na mulher, a mulher jogou a culpa na serpente. E a serpente, como não tinha ninguém para jogar a culpa. Então hoje é assim, as pessoas quando caem, pensam, não, eu caí, não foi por minha culpa. Aí Davi chega e diz assim, contra ti somente pequei. Deus disse, esse é um homem segundo o meu coração. Esse é um homem segundo o meu coração. Até que enfim alguém que reconheceu culpa. Saiba de uma coisa, onde não há pecado, não há perdão. Vou dizer primeiro, onde não há pecado, não há perdão. Se você não reconhece que é pecador, nunca você vai ser perdoado. Tem gente que diz assim, mas professor, principalmente na faculdade, dizia assim, professor, mas eu não estava no jardim. Eu digo, você também não estava na cruz. Se você não tem a culpa do jardim, você jamais terá o perdão da cruz. Quem não aceita a culpa do jardim, jamais terá o perdão de Deus.
Ah, pastor, mas eu não estava no jardim, não tenho nada com o problema de Adão. Eu digo, nós também não temos nada na cruz, mas recebemos o perdão que vem de lá. Hoje, como eu estava dando uma aula de teologia para minha filha, eu disse, olha, existe solidariedade hebraica. Solidariedade hebraica é o seguinte: existe um cabeça e existe aqueles a quem ele representa. Adão representa toda a raça humana. Acã representava a família dele. Amã representava a família dele. Se Acã peca, a família morre. E na Bíblia é assim: Adão nos representa. Se Adão pecou, todos nós caímos. Mas Jesus é o segundo Adão, que morreu na cruz para que eu e você possamos ser salvos. E aí agora existe uma ruptura teológica, é a ruptura social. Então, quando Jesus vem para nos salvar, ele primeiro nos liga com Deus, depois ele vai consertando a minha alma e a sua. Ele vai começando a ensinar-nos para que a gente comece a confiar em Deus e não cair de novo como Eva. Para que a gente comece a dizer sempre sim para Deus, e descobrir que o sim para Deus nos transforma, nos amadurece, nos enrijece, nos faz vitoriosos sobre a tentação. E aí há uma ruptura agora social. O homem diz, a mulher que tu me destes. Agora já há duas agendas, a agenda do homem e a agenda da mulher. E o homem, para tomar o nome de Adão, porque Adão, em hebraico, significa o ser humano, a raça humana. Mas depois da queda, Adão resolve dizer, olha, esse nome é meu. Você vai se chamar Eva. Eu vou dar outro nome para você. Porque você agora não é mais parte do Adão, você é a Eva. O Adão sou eu. Agora já não há mais esse senso de igualdade. Agora é cada... Antes, a Bíblia Sagrada é assim, é o errado. Errado é a palavra hebraica para um só. Deus diz, deixará o homem pai e mãe, e serão os dois uma só carne. Mas agora não, tu é a Eva, eu sou o Adão. Tu tem a tua vida, eu tenho a minha. E salvação é quando Deus começa a juntar na igreja pessoa diferente, de cabeça diferente, de cultura diferente, de vida diferente, de pensamento diferente, para se submeterem à vontade de Deus e se tornarem um. É difícil, mas é essa salvação. Quando Jesus vier, todos os seus filhos vão ser um. A gente vai começar a abrir mão dos nossos achismos e dizer o sim de Deus. E quando todos nós começarmos a concordar com Deus, você vai ver que um concorda com o outro. A gente diz assim, eu tenho razão, o pastor Flávio tem razão, ele disse que tem razão, eu digo que tem razão, nós estamos numa contenda, mas quem tem razão acima de nós dois é Deus. Então se Deus diz para a gente perdoar um ao outro, então Flávio, a minha vontade e a sua caíram por terra, a vontade de Deus é que vai ser feita, e assim a igreja começa a ser salva. Não vá pensar que eu vim aqui para te alegrar com o negócio de pule, Jesus está voltando, vamos subir, o avião vai subir, Jesus vai puxar a alavanca e você vai... Não, eu vou expor a palavra de Deus e à medida que ela entra no seu coração, entra na sua mente, você vai glorificar a Deus se quiser. E aí agora, Deus diz, então o Senhor disse à serpente, por que fizesse isso, serás maldito entre todo o gado e entre todos os animais do campo. Andarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. O que significa isso? Significa que Deus diz, olha, diabo, você caiu e vai permanecer caído. Para você não tem mudança. Você vai ser como uma serpente que rasteja. Você vai andar para sempre rastejando. Você vai comer o pó por causa do seu estado. As pessoas vão passar na sua frente. Porque essa expressão é uma expressão que não é literal. Quando a gente, existe uma expressão quando a gente dirige, que é deixar o outro comendo pó. Isso é porque as estradas antigamente, elas não tinham asfalto nem calçamento. Então quando você tinha que passar de alguém, quem ficava para trás ficava coberto de poeira. Aí a gente dizia, deixei fulano comendo pó. Quando a Bíblia diz que o diabo comerá pó, é porque ele vai ser um ser eternamente rastejante. Ele nunca vai se levantar. Para ele não há redenção. E ele sabe disso.
Mas para nós há. Para nós há. Aí tem aqui o que a gente chama de proto-evangelho, é o primeiro evangelho. Versículo 15, porém inimizade entre ti e a mulher. Entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça. Deus diz, eu vou mandar um Satanás, vindo da mulher. Você tentou tomar a mulher para você, e eu vou usar a mulher para trazer o Salvador. Da descendência da mulher virá aquele que vai ferir sua cabeça. Na sexta-feira o diabo feriu o calcanhar de Jesus, mas no domingo da ressurreição Jesus feriu a cabeça do diabo. Por que você acha que o diabo perseguia Abraão? Porque o diabo crê na Bíblia. Ele só é como alguns crentes, ele não pratica, mas crê, ele crê. Sempre que nascia um homem, o diabo endoidava. Rapaz, será que é isso aí? Será que é isso aí? Porque ele sabe que a palavra de Deus é verdadeira e ela vai se cumprir. E aí agora tem um juízo divino sobre a mulher. E disse Deus, multiplicarei grandemente a dor da tua gravidez. Se ele vai multiplicar, significa que a mulher já sentia dor para dar à luz. Isso significa que ela já tinha dado à luz. A cultura judaica diz que Adão e Eva tiveram 47 filhos. Mas pastor, só tem na Bíblia só tem quem vai participar do plano da redenção. A Bíblia é um livro seletivo e não exaustivo. A Bíblia não diz tudo, porque senão eu teria que falar sobre o céu, sobre os dinossauros, quando é que eles caíram, como é que eles foram criados, que tipo de dinossauro tinha. Aí, se o crente não lê a Bíblia hoje sem dinossauro, imagine com dinossauro. Eu vou dar aula, coloco assim, um texto. Eu digo, pela graça sois salvos. A pessoa fica assim, os alunos ficam. Eu digo, continuam. Aí um diz assim, por meio da fé, eu digo, vai, junta todo mundo aí para ver se dá um versículo. E aí disse a mulher, multiplicarei grandemente a dor da tua gravidez, com dor darás à luz filho, e o teu desejo será para o teu marido. E ele te governará. Foi o pecado que fez a mulher ser serva, ser subserviente. No cristianismo, em Jesus Cristo, é que Marta está lá, preparando a comida, fazendo tudo, e lavando a louça, e cuidando da casa, e preparando os móveis. E ela disse, não te preocupa que a minha irmã me deixe servir sozinha? Ela está na cultura do Antigo Testamento. Maria está sentada, fala, Senhor, fala, eu quero aprender de ti. Ele disse, Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. O que é isso? Salvação é quando a pessoa, além de contato com Deus, além de estar sendo transformado por dentro, além de começar a viver uma vida em sociedade, de compreender o outro, de perdoar o outro, de saber relevar, de ter horas que a gente estoura, porque tem gente que pensa assim, a gente vive no mar de roda. Não, meu irmão, tem horas que você estoura, tem hora que você perde as estribeiras, tem hora que você vai lá, bota o dedo na cara, assim, olha, não faça isso, aí depois a gente cai na real. A gente tem aquela crise de consciência, meu Deus, onde é que eu estava? Aí vai lá, pede perdão. Então Deus diz, teu desejo será para o teu marido. Então nos dias da Bíblia, a mulher não podia pisar na sombra do marido, era vergonha. A mulher tinha que ficar na cozinha. Hoje não. Eu já tomo até o lençol da gente. Sobre o homem. E disse para o homem, porque destes ouvidos à voz da tua mulher. Deste ouvido à voz da tua mulher. O homem tem que saber o seguinte, quando a mulher está certa, quando a mulher está equivocada. Tem que ter sabedoria. Não comerás dela. Maldita é a terra por tua causa. Existe agora uma maldição sobre a terra. Há uma ruptura entre o homem e a terra. A terra que era dominada, que o homem dominava a terra agora não vai ajudar o homem. Ela agora está dizendo, você não é mais o meu governador, você não é mais o meu Senhor, eu não te reconheço como Deus te fez, e de sujeitai a terra, e dominai sobre ela.
O homem agora não domina. Tenta dominar um leão para ver. Tenta chegar no rio Amazonas e falar para uma cobra e dizer, olha, eu sou o representante de Deus na terra e você tem que me obedecer, que ela vai devorar você. E aí agora, a terra que nós vemos está debaixo de maldição, é por isso que tem tanto calor, é por isso que quando tem chuva, é chuva demais, é por isso que quando tem neve, é neve demais, é por isso que quando o vulcão estoura, é vulcão estourando demais, é porque o Polo Norte e o Polo Sul estão se acabando. E aí ele diz, ela te produzirá espinhos e ervas daninhas, e terás de comer das plantas do campo. Mas há também uma ruptura existencial, que é a pior. Deus diz assim, do suor do teu rosto comerás o teu pão até que tornes a terra, pois dela foste tomado, porque és pó, e ao pó vai voltar. Deus diz, vai haver uma ruptura de vida. Tua vida, você se separou de mim, que sou a fonte da vida. Então o final é que você morra. Pastor, então o que é salvação? Salvação é você se reconciliar com Deus através de Jesus. Salvação é Deus transformar a nossa vida interna para que a gente tenha um só Senhor e não dois, e não ande em dois pensamentos. Salvação é quando toda a igreja pensar a mesma coisa, andar no mesmo caminho e puder dizer, eu sou um, como o Pai é um. Salvação é quando a gente puder dizer, Senhor, eu vou plantar aqui e essa terra vai me obedecer. Então eu tenho que esperar novo céu e nova terra. E salvação é quando Deus me arrancar da sepultura, é quando Deus transformar esse corpo e me levar para a glória. Aí eu posso dizer, morte, onde está o teu poder? Onde está o teu aguilhão? Tragada foi a morte na vitória, e nós vamos estar para sempre e sempre com Deus no céu. Aí nós vemos o princípio da redenção. Deus nunca deixa o pecado crescer sem que ele comece a agir. Nós vamos ver agora Deus começando a redenção. Um inocente é imolado. Salvação não é coisa nossa. Eu tenho um aluno que disse assim, professor, eu estou pagando o preço. Eu digo, se você está pagando o preço, o que Jesus fez? Se eu e você pudéssemos pagar o preço, Jesus não teria vindo. Salvação só acontece quando a gente descobre que está perdido. Se você estiver perdido numa mata, e você tiver um celular, e você disser assim, não, mas a gente pode achar o caminho, você nunca vai ligar para o bombeiro, porque você acredita que pode achar o caminho. É isso, por isso que o mundo não quer Jesus, porque eles imaginam que podem melhorar a ponto de serem salvos. Mas salvação é quando a pessoa olha assim, rapaz, eu não sei para onde eu vou. O outro diz assim, também não sei não. O outro diz assim, rapaz, você tem que entender de mim, todos nós vamos morrer. O outro diz, a água já acabou. O outro diz, nós estamos perdidos. Aí começa todo mundo a se desesperar. Aí um diz assim, mas tem um telefone aqui, ligue para o bombeiro que ele sabe onde a gente está. Ligue para Deus que ele sabe onde você está. Chame por Deus hoje que ele sabe onde você está. Chame Jesus hoje que ele sabe onde você está. Se você não sabe para onde ir, não sabe o que fazer, não pode ser transformado, chame Jesus Cristo hoje que ele sabe. É especialista em encontrar perdido. E aí o que acontece? O inocente vai morrer no nosso lugar. E o Senhor Deus fez roupa de pele para Adão e Eva e os vestiu. A pele era de animal. Se Deus tirou a pele é porque ele teve que matar o animal. Isso significa que um animal morreu para cobrir dois pecadores. Jesus Cristo morreu para cobrir a minha alma e a sua. Jesus Cristo morreu para cobrir a nossa vida. Com a sua santidade ele nos cobriu. Com o seu amor ele nos cobriu. Com sua graça. Nós não temos em nós virtude. A virtude que nós temos vem da cobertura de Jesus. Cristo em nós, esperança da glória. Um animal inocente que não tinha culpa. Jesus é aquele Cordeiro de Deus, inculpável, santo, mais sublime que os céus, que morreu no meu lugar e no seu, e é por conta dele, só por ele, só a ele a glória que nós estamos transformados.
Aí agora nós temos a misericórdia divina. Diz assim: então disse o Senhor, Deus, agora o homem tornou-se como de nós, conhecendo o bem e o mal. Agora o homem conhece o mal sem poder evitá-lo, conhece o bem sem poder praticá-lo. Não suceda que estenda e tome também da árvore da vida e coma e vive eternamente. Deus começa a pensar e diz: olha, o homem agora é um pecador. O homem agora tem a alma doente. Ele diz: esse homem agora vai querer tomar da árvore da vida. E vai comer e vai viver eternamente no pecado. Vai ser um diabo. Imagine a raça humana se Adão entra furtivamente no jardim e come da árvore da vida. Por isso, irmão, que até a morte faz parte da misericórdia de Deus. Imagine uma pessoa consumida pelo câncer, sem poder morrer. Imagine o Ayrton Senna com a cabeça toda esmagada, sem poder morrer. Imagine uma pessoa com uma doença terrível, sem poder morrer. Vivendo eternamente na desgraça e na miséria, sem poder ter redenção. Sendo um pecador, um réu eterno. Aí Deus disse: olha, para que ele não faça a segunda besteira, porque Deus é assim, Deus, ele luta comigo. Deus, ele me livra de mim mesmo. Saiba de uma coisa, o maior inimigo seu não é o diabo, somos nós mesmos. É Deus dizendo assim: olha, para que ele não faça isso. Por isso, o Senhor Deus mandou para fora do jardim. Tudo que Deus faz é para o nosso bem. Deus disse: Adão, você vai tentar comer da árvore. E para que você não tente, eu vou dificultar as coisas. Eu vou botar você para fora do jardim. E Deus diz assim: aí agora esse jardim fica guardado. E havendo expulsado o homem, pôs ao leste do jardim do Éden os querubins e uma espada flamejante que se revolvia por todos os lados para guardar o caminho da árvore da vida, dizendo: você não passa. E esse anjo só sai quando nós nos convertemos a Jesus. Enquanto nós não nos convertemos, esse anjo está lá dizendo: você não entra, você não entra, você não entra. Mas quando Jesus Cristo veio, ele abriu espaço para Deus, ele diz: anjo, sai do meio, porque o povo que vai crer em mim e vai congregar na boa semente pode entrar. É uma história de um rei na Índia, que ele morava no alto de uma montanha. E lá no alto dessa montanha, os aldeões, as pessoas simples, moravam embaixo. E havia uma criança que queria conhecer o rei. Menino moreno, pele escura, aquela cor de indiano. E ele dizia: eu quero conhecer o rei. E a mãe disse: menino, o rei não atende você. E aquele menino um dia subiu com muito sacrifício, chegou lá no Palácio Real. E quando chegou, depois de tanto sacrifício, os soldados ficaram à frente e disseram: você não pode entrar. Ele ficou triste, desceu. E quando ele desceu, ele vinha triste, ele disse: eu sou pecador, eu sou miserável, eu sou pobre. E aí quando ele vem descendo, cabisbaixo, resmungando, triste, vai subindo o lourinho. O menino lourinho, cabelo encaracolado, e o menino alegre, correndo. O menino olhou para aquele pobre e disse: o que aconteceu? Ele disse: rapaz, eu fui ver o rei e não me deixaram entrar. O menino disse: vem que comigo você entra. Disse: rapaz, não vá não. Não vá, porque o rei não vai receber você. O menino disse: venha comigo. E aí ele disse: não tem nada a perder. Foi quando o lourinho chegou na porta do palácio, os soldados saíram do meio e abriram as portas.
O menino pobre entrou atrás. Chegou na sala do trono, o pai olhou e disse: meu filho, onde você estava? O pobre entrou atrás. Sozinho nós não entramos, mas com Jesus na frente a gente entra. Jesus disse: sozinho você não consegue, mas vem aqui comigo, que comigo você entra, recebe perdão e é transformado. E hoje Jesus Cristo quer transformar a sua vida. Curva sua cabeça, feche seus olhos. Hoje à noite nós somos aquela turma que um dia caiu. Nós somos aquela turma que um dia demos ouvido ao diabo. Nós somos filhos daquele casal que um dia foi seduzido, enganado, caiu por dentro e por fora. Nós fomos separados de Deus. Houve um racha dentro de nós mesmos. Houve uma separação social que a gente vive em guerra. Houve uma maldição na terra que a gente trabalha muito e ganha pouco. E há o mais terrível de todos os castigos, a morte. Mas Jesus Cristo hoje quer nos ligar com Deus, começar essa transformação interna dentro de nós, mudar a nossa vida, começar a transformar as nossas relações, nos ensinar a agir e a reagir. E um dia Jesus Cristo voltará. E nós teremos vida eterna. E Deus colocou um anjo, mas na hora que Jesus vem, Ele diz: as portas estão abertas, entre, que Deus abençoe.